Olá, bem-vindo a mais um Metrópolis Entrevista. Eu sou Gustavo Zucchi, repórter da coluna Igor Gadelha. Estou com a Carolina Nogueira, aqui, repórter também da coluna Igor Gadelha. E hoje a gente entrevista o deputado federal Kim Kataguiri, um dos fundadores do Movimento Brasil Livre, agora também um dos fundadores do Missão, o mais novo partido brasileiro, e que na última campanha teve um desempenho muito bom. Foi o 10º deputado federal mais votado do Brasil. Deputado, obrigado por ter topado aqui a entrevista para o Metrópolis. E eu já começo perguntando como que o senhor define o Missão? Porque a gente tem no Brasil, teve nas últimas décadas no Brasil, dois partidos muito bem definidos sempre. Um partido à direita, um partido à esquerda. O PSDB mais à direita, o PT à esquerda. Depois o PSL, agora o PL. Como que o Missão se encaixa nisso? Como que vocês apresentam o Missão para os seus eleitores? Obrigado pelo convite, né? Primeiro eu discordo de você que o PSDB estava muito mais à direita, né? O PSDB era social-democrata. Dentro do espectro... Sim, comparado com o PT... O que tinha no país no momento, ele estava mais à direita, não necessariamente era de direita. Igual hoje os comunistas dizem que o PT é neoliberal, realmente, comparado com os comunistas, o PT é neoliberal. Mas... eu também discordaria que o PL é um partido de direita. O PL é um partido centrão, né? Que serve de barriga de aluguel para os bolsonaristas, né? É o Valdemar da Costa Neto. Sim, gente, me desculpe, o Valdemar da Costa Neto, ele não é um sujeito de direita. Ele foi preso no mensalão, né? Continua conduzindo alianças pelo país que não tem nada de programáticas, que não tem nada de ideológicas. Então, acho que o Partido Missão, primeiro, né? Não tem nenhum histórico de corrupção, né? Considerando a trajetória do MBL, mas porque o partido acabou de ser criado. Tem coerência e profundidade ideológica, coisa que o bolsonarismo não tem, né? Tanto que você vê que tudo que une o bolsonarismo é a figura do Bolsonaro. Não tem nenhum programa, né? Que você fala, não, o bolsonarismo acredita em quê? Na infraestrutura? Acredita em quê? Na defesa? Acredita em quê? Em educação? Acredita em quê? Em saúde? Então não tem programa. O que o Bolsonaro disser que é o programa. Tanto que no governo Bolsonaro você tinha a pauta do combate à corrupção. E aí o afrouxamento da lei de improbidade administrativa, e aí uma tentativa de minar os procuradores e os promotores que enfrentavam a corrupção, mudando a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Aí você teve a criação do juiz de garantias, né, a emenda do Marcelo Freixo, que o Bolsonaro sancionou para salvar o Flávio da cadeia. A própria nomeação do Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República, que proibiu o modelo de força-tarefa para enfrentamento à corrupção. Então, os bolsonaristas foram a favor de tudo isso, né? Da PEC da impunidade, na época que depois foi reformulada agora para a PEC da blindagem, que a gente conseguiu derrotá-los 2 vezes já. Espero não ter que derrotar a terceira, né? Mas se tiver a gente faz, também não tem problema. Na parte econômica, né? Era para ser um liberalismo, fiscalismo, aí chegou no último ano de mandato, o PT votou junto com os bolsonaristas da PEC Kamikaze, que o próprio Paulo Guedes se chamava de kamikaze. Todas as 22 vezes que o bolsonarismo furou o teto de gastos, o PT também votou junto. Então, nós temos um programa, né? Diferente deles, a gente tem, que inclusive é um programa de discussão permanente. A gente tem o que a gente chama de livro amarelo, que tem discussões com especialistas de todo o país, em cada setor de políticas públicas, e que é um programa que é levado debaixo do braço, desde o militante até o candidato à presidência da República. Então... E coragem para fazer enfrentamentos que o bolsonarismo, especialmente a família Bolsonaro, não tem, né? Então, eu diria que nós estamos no espectro de direita, com coerência, com um preparo que o bolsonarismo nunca teve e com programa. Carol. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que vocês estão pensando para esse ano de 2026, para as eleições. Quantos candidatos o Missão está pretendendo lançar e em quais estados? Como que vocês estão organizando essas candidaturas nos estados? Nós vamos ter 54 chapas, né? Que é 27 em todos os estados para deputado federal, 27 em todos os estados para deputado estadual. Então, todo estado, o Partido Missão vai lançar candidato. Em alguns, você tem candidatura para governos estaduais. Hoje saiu pesquisa, aliás, também com o meu nome para o governo do estado. É uma avaliação que a gente vai fazer também em junho, se eu disputo o governo do estado de São Paulo ou se eu disputo a reeleição. Então, em todos os estados a gente vai ter chapa, em todos os estados a gente quer fazer votos para deputado federal. E a gente está muito otimista também com a pré-candidatura do Renan. A gente acha que isso vai trazer muito voto de legenda, né? Os partidos, geralmente, quando tem candidaturas à presidência forte, convertem os votos que o presidente tem
30%, 35% para legenda, o que já ajuda também a eleger deputados, ainda que eles não tenham ainda tanta expressão nos seus estados. O Renan vai arrastar a eleição de deputados federais. Então, basicamente, no país inteiro a gente deve ter candidaturas. Deputado, trazendo um pouco mais essa discussão do programático do Missão, no último congresso do MBL, e aqui eu trato o MBL como Missão como uma continuidade do que foi esse movimento Brasil Livre, do que é o movimento Brasil Livre. No último congresso de vocês, no final do ano passado, vocês trouxeram um pensador muito interessante, que é o Curtis Yarvin, né? Que conversou, que fez a palestra, inclusive deu uma entrevista aqui para o Metrópolis, e ele, que é um desses pensadores proeminentes do debate norte-americano, traz muito esse debate da crise da democracia ocidental, que é um pensamento que outros pensadores, especialmente os norte-americanos, como o Patrick Deneen, o Adrian Vermeulen, também tratam dessas ideias do que está acontecendo com as democracias ocidentais e onde que a gente vai parar. É claro que ser um palestrante não quer dizer que ele faz o programático do partido, mas como que vocês escutaram essas ideias, como que vocês ouviram o que ele tinha para dizer, como vocês interpretaram? E completo, o Missão, a gente pode considerar que no futuro pode ser o primeiro partido pós-liberal do Brasil? Pós-liberal, achei uma definição interessante, pode ser. Agora, nós somos defensores da democracia, mas ao mesmo tempo críticos, né? A gente vê que é um sistema profundamente em crise no mundo inteiro, né? Porque o populismo é muito forte, porque infelizmente as pessoas têm uma visão de curto prazo que favorece líderes populistas e que são autoritários e que ascendem o poder por meio da democracia e depois minam seus próprios instrumentos. Então, é um sistema profundamente falho. Eu não tenho o discurso que, aliás, nesse sentido, o discurso sobre democracia por parte da esquerda e do centrão é muito parecido, né? Como se não tivesse defeitos, como se fosse a maior maravilha do mundo, e é um sistema que tem muitos problemas, né? No Brasil, estruturalmente, a gente tem o próprio centrão, que é um problema da democracia, que nós temos instrumentos para combater, e nós temos propostas para combater no Partido Missão, a extinção dos menores municípios que não se sustentam, que são redutos eleitorais do centrão, a criação de uma classe média robusta, que eu acho que é uma das definições de país desenvolvido, você ter uma classe média robusta, que em regra não vota no centrão, mas eles são um sintoma do desejo de curto prazo de boa parte da população. Não é nem de ter seus problemas resolvidos, mas de ter as suas ansiedades e seus prazeres de curto prazo resolvidos. Tanto que não é incomum você ver um deputado anunciando no município pequeno que vai usar emenda parlamentar para financiar um show de sertanejo e a população achar maravilhoso quando 50% da cidade não tem saneamento básico. Né? Então, e aplaudidas, assim, primeiro que são artistas que não precisam de dinheiro público, que já são grandes, que já são famosos. E aí você tem, assim, centenas e centenas de prefeituras que você tem um convênio, digamos assim, do deputado com esse artista e é aplaudido pela população. Isso é um problema da democracia que precisa ser endereçado, né? A gente não pode simplesmente tratar isso como um tabu, né? A gente não pode simplesmente considerar que, olha, quem tem críticas a fazer à democracia, quem não acha que a democracia é perfeita porque quer dar um golpe de Estado. Não é o caso, né? Esse é um pensamento raso e superficial. Então, acho que a presença do Curtis Yarvin faz parte desse debate profundo sobre críticas à democracia, como é que a gente pode melhorar, porque já, digamos assim, as críticas à democracia não começaram agora, né? O Churchill já dizia que é o pior dos sistemas, com exceção de todos os outros. Então, a gente precisa pensar hoje no sistema democrático como que a gente faz para solucionar esses vícios. Uma das propostas que a gente tem defendido é a lei de responsabilidade gerencial, né? É o gestor público que não entrega indicadores mínimos ou que entrega indicadores piores do que ele recebeu, ficar inelegível, ficar ficha suja, como hoje ficaria alguém que comete crime de responsabilidade e sofre impeachment, né? Então, são vários mecanismos, são vários debates que a gente precisa fazer, porque a população, ela pensa, digamos assim, ideologicamente, quando vai votar para presidente, né? É um alinhamento que ela tem. Agora, quando vai votar para deputado, primeiro que boa parte não tem noção ou não vota para deputado, o número de branco e nulo para deputados é muito maior do que para presidente. E olha que o número para presidente já é alto, né? E depois que muitas vezes ele vai votar no deputado do Centrão que vai colocar dificuldade no governo do presidente que ele votou, né? Então, isso mostra uma deficiência do sistema que a gente precisa solucionar, mesmo porque
Foi uma coisa que eu disse recentemente, bom, eu sempre digo no plenário da Câmara, né? A maioria não lê o que vota, porque o que interessa é se o governo está pagando emenda ou se não está pagando emenda. Né? E esse é um problema que a gente precisa, que o eleitor não está solucionando sozinho e que a gente precisa pensar numa remodelagem do sistema. Né? Essa remodelagem do sistema passaria, talvez, por uma defesa de uma nova Constituição, talvez não a curto e médio prazo, mas a longo prazo, pensando nesse debate que vocês, por exemplo, se proporam a fazer nos congressos do MBL? Não, com certeza. Acho que necessariamente passa por uma nova Constituição. Em qualquer país desenvolvido, mesmo nos nossos pares, países emergentes, o presidente ou o primeiro-ministro governa com 50% mais um. Né? Se ele tem maioria, ele governa. No Brasil, não. No Brasil, você precisa ter 3/5 para você governar, e mais do que 3/5 você precisa ter uma margem de segurança, porque praticamente toda política pública passa por mudar a Constituição. Né? Em 2019, quando eu estive no Japão pela primeira vez, tive a oportunidade de conversar com o ex-primeiro-ministro Taro Aso, com alguns ministros de Estado, e a gente teve essa discussão. Uma das perguntas que eu fiz qual foi a última mudança na Constituição e quantas vezes eles mudaram sua Constituição. Né? O ministro Taro Aso me disse, nenhuma. A gente nunca mudou a nossa Constituição desde o período pós-guerra. Né? E constituições devem ser rígidas, mas elas devem tratar de temas fundamentais. Por que tudo chega no Supremo? Porque todos os temas são tratados na Constituição, então tudo está sujeito a controle de constitucionalidade. Por isso que o Supremo decide desde quanto os estados vão pagar de juros da dívida com a União, até título de campeonato de futebol, até furto de sabonete, até muro na cidade de São Paulo, que foi feito na Cracolândia. Então, existe um problema fundamental na nossa Constituição em que o governo precisa ter muitos deputados para governar, né? São 308 para mudar a Constituição, mas ele precisa ter mais uns 50 ali de margem de erro. Então você precisa de 350 deputados para você governar praticamente 2/3 da Câmara, o que não é funcional. Né? O que leva ao aumento de compras de votos de deputado, o que leva ao aumento do número de deputados do Centrão serem eleitos, o que leva a maior parte dos deputados não serem eleitos pela sua ideologia. Em 2019 também, no primeiro ano de mandato, eu conversei com um deputado do MDB, né? E na minha ingenuidade, né, eu fui perguntar para ele, bom, você foi base do governo Fernando Henrique, você foi base do governo Lula, você foi base do governo Temer, você foi base do governo Dilma, agora você é base do Bolsonaro. Eu falei, não, você não acredita em nada? Fica mudando de lado toda hora? Aí ele falou que quem muda de lado é você, né, porque eu tô sempre com o governo. Você que, dependente do presidente, vai pro governo para oposição. Parece uma anedota, mas a gente escuta muito isso nos corredores do Congresso, então, né? Assim, essa fala é muito representativa do que é o nosso Congresso, né? É um nível de adesismo muito grande ao governo, ao mesmo tempo que impõe uma fatura, cobra um boleto do governo. Né? Carol. Deputado, o senhor acabou de completar 30 anos recentemente e já pode disputar a um cargo de governo do Estado, né? Mencionou ainda há pouco que tem essa avaliação, vocês estão decidindo no Missão. Eu queria entender quais são os fatores que o senhor e o Missão estão analisando para que haja para que o senhor concorra ao governo do Estado ou, de novo, a reeleição para deputado. O que vocês estão pesando nessa conta? Eu acho que a competitividade para a candidatura do Estado, se eu for disputar, vou disputar para ganhar, não vou disputar para marcar a posição, ainda que seja difícil vencer, mas eleições difíceis não são eleições impossíveis e muitas vezes o curso da história mudou por causa de eleições difíceis. Outro ponto também, o que vai ser melhor para as nossas chapas de deputado estadual e de deputado federal, né? Porque eventualmente eu posso trazer mais votos para deputado federal sendo governador e trazendo mais votos de legenda do que eu mesmo sendo candidato a deputado federal. Então, acho que essa é uma avaliação, pesar essas duas coisas que a gente vai fazer no meio do ano. Voltando para a eleição nacional aqui, né, a gente falou agora de São Paulo, voltando para a eleição nacional, a gente tem a pré-candidatura do Missão, o Renan Santos, que também é uma liderança importante do Movimento Brasil Livre. E me parece que, assim, pelos discursos recentes dele, tem focado muito na questão da segurança pública. E me parece que um norte para ele, um exemplo para ele, é o que acontece em El Salvador, onde o presidente Nayib Bukele tem uma política de tolerância zero com o crime, inclusive recebendo críticas de organizações internacionais. Aqui no Brasil, o Renan está com um mote, que é o prendeu, matou. Até que ponto esse mote é uma hipérbole de campanha, né? Uma coisa que, assim, para chamar a atenção do eleitorado na campanha para um valor e não necessariamente para uma ação que possa ser realizada, porque vamos supor que ele seja eleito, tem barreiras constitucionais, tem barreiras legais para você endurecer tanto assim um combate à criminalidade. E o quanto que vocês querem avançar nesse assunto, nessa discussão,
a gente vê muito o MBL falando do direito penal do inimigo, né? Até que ponto dá para fazer essa mudança no entendimento de vocês e o quanto que é hipérbole de campanha, que é uma coisa compreensível, né, diante do nosso cenário eleitoral? Eu vou complementar a pergunta do meu colega. Quais são... o senhor falou no começo da nossa conversa que o Missão tem propostas, né, diferente do governo do Bolsonaro. Quais seriam, então, as propostas para o tema da segurança, que é um tema que, como todo ano eleitoral, domina ali as discussões? Bom, primeiro, não tem hipérbole nem nenhuma outra figura de linguagem, é literal. Nós vamos prender e matar lideranças do crime organizado, né? E a gente já tem respaldo legal para isso, né? A gente tem propostas para mudar as leis, mas para prender e matar a gente já tem licença, porque o discurso do Renan nesse sentido é o seguinte: a gente não quer te matar, liderança do Comando Vermelho, liderança do PCC. A gente quer te prender. Mas, se a gente ingressar no seu território e você atirar, nós vamos te matar. Né? Mas aí o mote não teria que ser ou prender ou matar? Não, aí você quer. Aí sim você está diminuindo o apelo eleitoral. Daí eu não sou marqueteiro, talvez eu esteja errando em termos de marketing de campanha. Mas só para entender, assim, as mudanças que precisam ser feitas para endurecer a esse ponto uma política penal, uma política de segurança. Nesse ponto especificamente, não precisa ter mudança. Agora, a gente defende mudanças como o fim da progressão de regime, não faz sentido você não cumprir a pena de ponta a ponta, né? Suzane von Richthofen foi condenada a 40 anos de prisão, ela já está aí, inclusive, herdando 5 milhões de reais do tio, que também é outra mudança que a gente pretende fazer na legislação, que é, se você matou um parente, você não pode herdar, né, nada de nenhum parente seu, não importa se é aquele que você matou ou se é outro. Né? Acho que na minha avaliação, a família deveria ter o direito de, na justiça, tirar o sobrenome dessa pessoa que matou um parente e mancha o nome da família. Né? Então, acabar com progressão de regime, estabelecer, e isso já está na nossa lei, mas nunca foi efetivado nem pelo governo federal, nem pelos governos estaduais, que o preso trabalhe. Isso já está previsto na nossa legislação, o trabalho do preso. Né? Inclusive, para você pagar os custos dele, hoje um preso custa mais do que um aluno de educação básica, é uma coisa que eu falava quando eu era presidente da Comissão de Educação, e o aumento de pena também. E da adoção do direito penal do inimigo, muitos, né, criminalistas falam, não, mas isso é inconstitucional, isso não pode ser feito. Ele já existe, né? O terrorismo. O terrorismo é direito penal do inimigo. Se eu trato, por exemplo, não é crime ato preparatório, né? Se eu me preparo para cometer um assalto, mas eu não cometo, não é tentativa, não é nada. Se eu me preparo para matar uma pessoa e eu não mato, não é tentativa, não é nada. Agora, se eu me preparo para cometer um ato de terrorismo, é crime, é ato de terrorismo. Né? Então, a mesma coisa pode ser aplicado para faccionados. Né? Se eu considero que um faccionado não é um criminoso comum, ele é uma pessoa que vive num estado paralelo, ele é uma pessoa que não se sujeita às leis, ao pacto social, à nossa Constituição, ele deve ser tratado como inimigo da sociedade. E, portanto, o processo penal contra ele tem que ser mais rápido. E, portanto, o processo penal contra ele tem que ser mais duro. Né? Claro que para ter uma prisão perpétua ou pena de morte, a gente precisaria de uma nova Constituição. E nós vamos defender uma nova Constituição. E eu acredito, assim, piamente, que a minha geração vai viver uma nova Constituição. Né? Que a nossa Constituição já nasceu velha, né? Porque se esperasse mais um aninho, a nossa Constituição seria muito melhor. Porque teria caído o Muro de Berlim. Mas, infelizmente, foi antes... Né, do fim da União Soviética, na realidade, não na queda do Muro de Berlim, e que é uma coisa que o Roberto Campos falava na Constituinte, mas, infelizmente, ela já nasceu velha, e o histórico de anos de Constituição, de prazo de validade de constituições do Brasil, também indica que é muito provável que a gente viva esse processo. Então, eu pessoalmente defendo sim que tenha pena de morte, eu defendo sim que tenha prisão perpétua, mas... para o prender ou matou, para a adoção do direito penal do inimigo, não é preciso uma nova Constituição. Uhum. E só complementando, os exemplos do Nabil Bukele, o que você acha que aconteceu em El Salvador, que o Brasil tem que copiar, que tem que reproduzir, claro, considerando as diferenças geográficas, as diferenças culturais? Não, acho que precisa ter presídios de segurança máxima, em que não tenha visita íntima, em que o acesso com o advogado ele seja gravado. Claro que só vai ser utilizado judicialmente se tiver autorização do juiz para o uso daquela gravação, mas precisa ser falado pelo parlatório, não pode ter contato. E as condições do presídio, elas, óbvio, tem que ser um presídio grande para comportar um grande número de presos, mas não pode ter o conforto que hoje você vê o crime organizado tendo, igual... principal presídio da Bahia, você viu lá o uísque 12 anos, você viu lá ar-condicionado, condições que a maior parte dos brasileiros não possuem.
né? Então, na minha avaliação, nesse sentido, e no sentido também de retomada de território, que essa é uma das nossas principais agendas, é inaceitável que no Brasil o presidente da República não possa pisar em todo o território nacional. É inaceitável que o Lula mande um ministro para negociar com o PCC que ele possa pisar na favela do Moinho, né? É inaceitável que a maior parte, né, o governo do estado do Rio de Janeiro, ele é o governo paralelo, porque o governo principal é o Comando Vermelho. Ele domina mais território do que o governo oficial. Então, isso também é absolutamente inaceitável. A gente tem, inclusive, uma candidatura para o governo do estado, que é do Rafa Luz, né, com um amplo time especialista em segurança pública, inclusive do Batalhão de Operações Especiais, em que, em conjunto com o governo federal, e na nossa avaliação, as Forças Armadas devem agir como forças auxiliares às polícias militares, porque as polícias militares, elas entendem mais do território que elas estão atuando, elas entendem mais do enfrentamento às facções, as Forças Armadas não estão acostumadas a fazer enfrentamento a facções, mesmo porque elas foram desenhadas para enfrentar inimigos externos, mas a gente considera, ainda na lógica do direito penal do inimigo, que as facções criminosas são inimigos externos. São como se fossem invasores estrangeiros e que, portanto, não devem ser titulares dos mesmos direitos e das mesmas garantias que um cidadão brasileiro, porque eles dominam território, eles têm lei própria, eles têm forças armadas próprias, eles têm bandeira própria, eles são, de fato, uma nação estrangeira nos invadindo. Deputado, falando ainda de eleições 2026, qual que vai ser o grande, além de segurança pública, o grande mote, a grande pauta que o Missão vai apresentar para as eleições? E além do Rio de Janeiro, tem algum outro estado que vocês vão lançar governador também? Bom, hoje a gente tem no Rio de Janeiro, hoje tem uma avaliação também em Minas Gerais, tem o lançamento do Ben Mendes, seja para o governo do estado, seja para o Senado. A gente tem em Santa Catarina também o Marcelo Brigadeiro, que já está com sua pré-candidatura consolidada. Então, e outros estados que estão em avaliação ainda, a gente tem alguns meses para tomar essa decisão. Acho que a segunda pauta é economia, né? A segunda pauta é corte de gasto, é redução de imposto, é o colapso do orçamento público, que é uma pauta que eu venho falando há algum tempo sozinho, mas que qualquer um que vença as eleições de 2026 vai ter que aplicar um remédio muito amargo para impedir o colapso do orçamento. A gente nunca viveu um shutdown que os Estados Unidos vivem quando não tem acordo no orçamento, mas lá eles vivem quando não tem acordo no orçamento por força de lei. Aqui a gente vai viver mesmo por falta de dinheiro. Aqui a gente vai viver mesmo porque as despesas obrigatórias vão superar 100% do orçamento. Então o presidente da República, em 2027, não vai ter um centavo. Se o presidente da República, olha, eu quero comprar um chiclete, não tem dinheiro para ele comprar um chiclete com orçamento, não vai ter dinheiro pela primeira vez para pagar a conta de luz, de água e de internet dos ministérios. Os ministérios vão trabalhar à luz de velas se não tiver uma reforma. E a gente é o único que tem coragem de falar isso na eleição, na campanha, de não enganar o eleitor, de que vai ter uma reforma estrutural. Inclusive eu apresentei já a PEC do equilíbrio fiscal, que em 10 anos seria uma economia de 3 trilhões e 300 bilhões de reais. Então, esse investimento dado em infraestrutura, em corte de impostos, em aumento de produtividade, investimento em inteligência artificial, que assim, Europa ficou para trás, hoje é a disputa entre China e os Estados Unidos, e infelizmente, inclusive, tem um debate agora na Câmara para a gente adotar o modelo regulatório da União Europeia, que fracassou, que está preocupado só em controle e não está preocupado em desenvolvimento. Você vai controlar o quê se você não desenvolve nada? Então, esse é um debate que a gente vai fazer de aumento de produtividade, de orçamento público, de economia, de corte de impostos, que é fundamental e que, assim, é muito gostoso e é muito fácil você ser liberal, você ser de direita na hora de falar de corte de imposto. Mas não é quando você vai falar do corte de gasto. Porque não adianta, se você cortar o imposto sem cortar gasto, você vai aumentar a dívida ou você vai aumentar a despesa obrigatória. É a mesma coisa que dizer, olha, a sua vida vai melhorar porque em vez de você gastar no seu cartão de crédito aquilo que você pode pagar, você vai gastar o teto todos os meses. É óbvio que sua vida vai melhorar muito, você pode melhorar 3, 4 vezes seu padrão de vida. No outro ano você está absolutamente endividado, você está quebrado, você vai morar na rua. A gente tem coragem de dizer que não é para gastar o limite do cartão de crédito, como a gente está gastando agora, e não é para colapsar o orçamento público. Então essa, sem dúvida nenhuma, vai ser a segunda matéria que a gente vai tratar nas eleições presidenciais e para a Câmara. Só para pegar o gancho, a Câmara agora está debruçada sobre o fim da escala 6x1, né? Que o presidente Hugo, inclusive, já sinalizou
que a intenção é votar até maio. Como que o senhor avalia essa pauta? O senhor é a favor dessa redução de jornada? O senhor acredita nesse prazo que ele deu até maio para votar essa matéria, que é uma PEC, né? A gente sabe que precisa de um quórum maior para aprovar em 2 turnos. Bom, primeiro, eu acho que assim, ninguém é a favor de escala 6x1. Né? Não é bom, e eu já trabalhei na escala 6x1, foi o meu primeiro emprego, e aliás, essa PEC não mudaria em nada meu primeiro emprego, porque foi informal. E esse é um dos aspectos que eu bato no populismo e na demagogia dessa PEC, porque tem 40 milhões de informais. Não vai mudar nada essa PEC para os 40 milhões de informais, porque eles são informais. A gente vai aumentar a informalidade. A pessoa vai continuar trabalhando na escala 6x1 sem carteira assinada. Então, esse é o primeiro aspecto populista e demagógico. Segundo, se de fato eles quisessem acabar por lei com a escala 6x1, não tinha PEC, tinha lei. Porque não existe nenhuma limitação para redução de jornada na Constituição, existe limitação para aumento de jornada. Então, bastaria um projeto de lei. Só é PEC porque eles não querem votar. Só é PEC porque eles querem ficar o ano todo arrastando uma discussão na CCJ, em comissão especial, para fazer palanque político. Ninguém quer acabar com isso. E outro ponto, a gente já teve uma experiência de PEC que dizia que ia garantir direitos, que dizia que ia acabar com carga exaustiva, que é a PEC das domésticas. Há 10 anos. A promessa do governo Dilma não, agora a doméstica vai ter direito, agora a doméstica vai receber mais, agora a doméstica vai trabalhar menos. O que aconteceu? Aumentou a informalidade. Ninguém contrata mais doméstico e todo mundo contrata diarista, para não ter vínculo de emprego. Inclusive, teve um debate muito bom sobre escala 6x1 do Arthur Duval com o deputado Alfredinho, né? Em que o deputado Alfredinho estava defendendo o fim da escala 6x1 e etc. E aí, incidentalmente, ele citou, olha, tem uma moça lá que faz a faxina 2 vezes por semana lá em casa, não sou eu que limpo, né? Aí o Arthur perguntou, mas ela tem carteira assinada? Ele, não, é diarista. Falou, então, você mesmo que está dizendo que defende o fim da escala 6x1, que defende o vínculo empregatício, não contrata a sua diarista, porque você não quer que tenha vínculo empregatício. Então, assim, é isso que vai acontecer. Se a gente quer acabar com a escala 6x1, a gente precisa ter aumento de produtividade, a gente precisa ter corte de gasto, a gente precisa ter fim de emenda parlamentar para investir em infraestrutura, a gente precisa ter fim de super salários. Agora, ninguém quer enfrentar o Ministério Público, ninguém quer enfrentar o Judiciário, ninguém quer enfrentar o Congresso Nacional, ninguém quer enfrentar os interesses do Centrão. Aí é fácil fazer um discurso demagógico e populista. Agora, quando é que a gente vai investir em infraestrutura? Quando é que a gente vai ter corte de tributação para ter um patamar minimamente decente em comparação com os nossos pares, com os países em desenvolvimento, que a gente, assim, tá tomando uma lavada, assim, tomando um pau dos outros países. A gente está crescendo muito menos e não é de hoje, são os últimos 40 anos. A gente ficou muito para trás mesmo, seja do Paraguai, seja do Uruguai, seja do Chile, seja do Sudeste Asiático, principalmente. Então, enquanto a gente continuar com esse debate vazio, que não vai levar a nada, é só ganho de votos, assim. Da mesma maneira que a família Bolsonaro usou a anistia para manter um debate demagógico vivo, né, vendendo a falsa promessa para as pessoas, ou de que o Bolsonaro ia ser solto e poderia disputar as eleições, durante quanto tempo eles repetiram? Nosso candidato é Jair Bolsonaro. E todo mundo sabia e todo mundo falava nos bastidores, e vocês sabem disso, que não tinha a menor chance de acontecer. Né? Enquanto os bolsonaristas defendiam a anistia, por exemplo, no Senado, eles votaram no Davi Alcolumbre, que dizia em campanha que a possibilidade de pautar anistia é 0. Então, a escala 6x1 está para os esquerdistas, como a anistia está para os bolsonaristas. O senhor expôs uma série de problemas aqui, e todos eles envolvem essa palavra, né, que é o Centrão. O senhor Nem todos, né? Ministério Público e Judiciário não envolve o Centrão. Esse talvez não, mas a maioria deles, uma parte importante deles, envolve o Centrão. O senhor é de um partido do Centrão, está saindo agora pro Missão, não por vontade ideológica, mas por alguma coisa mais pragmática, que o senhor se filiou ao DEM e depois à União Brasil. Mas existe essa questão, porque o senhor fala assim, olha, a gente precisa cortar gastos, a gente não adianta simplesmente cortar impostos, precisa cortar gastos. Mas o Centrão tem um apetite por gastos. E a gente chegou à conclusão também aqui de que, do jeito que está a nossa Constituição, o Centrão ainda vai ser maioria por um tempo, por causa do modelo eleitoral que a gente tem. Vocês estão com vários candidatos ao governo do Estado e um candidato à presidência da República. Como que vai ser essa relação com o Centrão, no caso de vocês conseguirem esses cargos executivos? Com essa vontade que vocês têm de cortar gastos, com essa vontade que vocês têm de mudar o sistema eleitoral, com essa vontade que vocês têm de fazer uma série de mudanças que vai diretamente na jugular do Centrão. Aproveitando que o símbolo de vocês é uma onça.
vai ser uma relação conflituosa, né? E eu nem digo que o Centrão tem Você falou bem, né? Que o Centrão tem um apetite por gastos. Não é só que tem um apetite. O Centrão é um obeso mórbido que anda de maca em relação ao orçamento público, do tanto que ele engole o orçamento público. E agora, para a pauta de segurança pública, por exemplo, a gente não precisaria fazer nenhuma força com o Centrão para aprovar. Isso não mexe em nada com seus interesses, né, de orçamento. E vai ser a nossa principal pauta. E eu digo isso porque eu sou um deputado, né? Em 513, enfrentando o Centrão, e o Centrão sabe, né? Não é segredo para ninguém, né? Eu faço discursos escondidos na frente da TV Câmara e na tribuna, né? Falando, inclusive, sobre super salários aprovados agora, orçamento secreto e por aí vai. E ainda assim, com esse desgaste, com esse ataque, eu aprovo um projeto de aumento de pena para furto, roubo e receptação. Eu não sou presidente da República, não sou líder de bancada, eu sou um deputado. E, ao mesmo tempo, também aprovei o projeto de prisão preventiva obrigatória para o sujeito que é preso em flagrante cometendo crimes graves. Isso com o governo votando contra. O governo que tem a caneta na mão com um discurso contra, com um discurso abolicionista, com um discurso de afrouxamento de leis penais, com um discurso de ressocialização. Com o presidente da República tendo um discurso contrário, assim, eu digo para você que o governo Renan Santos não vai precisar liberar um centavo de emenda parlamentar para aprovar a agenda de segurança pública, porque vai ser popular e vai dar votos aos parlamentares que votarem. E eu acho que trabalhar com exposição de nomes de deputados, que é uma coisa que a gente faz desde a época do impeachment até hoje, como o canhão da presidência da República, é algo que funciona, porque não tem nada que interesse mais ao Centrão do que se reeleger. E se a sua eleição está em risco porque você vai votar uma pauta tão impopular ou porque você vai deixar de votar uma pauta tão popular, coloca a eleição dele em risco. Eu vou te dar 2 exemplos. É custoso e é difícil para o Centrão votar contra super salários de juízes e de promotores, porque muitos deles estão enrolados na justiça. Mas, né, eles estarem enrolados na justiça seria ainda pior se eles perdessem o poder, perdessem o mandato, perdendo a eleição. Daí, eu expor todas as semanas quem não tinha assinado a minha PEC antiprivilégio, fez com que eu tivesse 171 assinaturas, inclusive de deputados do Centrão. Ao mesmo tempo, não interessa ao Centrão limitar o orçamento do parlamento, pelo contrário, né? Agora eles estão aumentando com o super salário de 77 mil. Eu nunca coletei assinaturas tão rápido do que agora para minha PEC de limitar o IPVA a 1% do valor do carro e calcular com base no peso do carro, como acontece nos Estados Unidos, compensando, né, essa renúncia de receita com um corte de gasto nos parlamentos e com a limitação de gastos com publicidade. Eu comecei a coletar assinaturas faz 2 semanas, já estou com 110, preciso de 171. Então, é possível, com pressão popular, mostrando e expondo os nomes dos parlamentares e mostrando que as suas eleições estão em risco, caso eles não votem aquela matéria, levar sua agenda em frente. Então, mas eu não vou mentir para você e falar que a gente vai ter a melhor relação do mundo. Carol, uma última pergunta então, para encerrar, porque o Movimento Brasil Livre foi um dos precursores dos grandes atos de rua que a gente teve ao longo da última década. E o senhor especificamente foi um dos organizadores de uma caminhada que foi feita aqui para Brasília, né? E agora, esse ano, a gente teve uma outra caminhada aqui para Brasília. Eu queria perguntar para o senhor, que foi pelo Nicolas Ferreira, primeiro, como que o senhor viu essa caminhada do Nicolas? E 2, como que você vê, o senhor falou de pressão popular, como que o senhor vê os movimentos de rua hoje, uma década depois dos movimentos pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff? Eles perderam força? A pressão popular nesse esquema, por exemplo, de uma caminhada ou de uma manifestação ainda funciona? O MBL pode tentar fazer isso em futuros, dependendo das pautas, ou não? Hoje, isso depois de 2016, né? A gente teve 2013, depois 2016, arrefeceu, e é uma caminhada muito mais política que a gente viu agora do que efetivamente popular. Bom, comparado com a marcha que a gente fez de São Paulo até Brasília, o Nicolas fez um passeio no parque, né? Ele fez o cardio dele ali e colocou em dia, só. Agora, grandes efeitos políticos, porque é a caminhada pelo quê? Pela liberdade do Bolsonaro. Beleza, chegou lá, sim, o Supremo não poderia se importar menos com essa caminhada, né? Acho que foi para criar um fato político, até para ele não se manifestar sobre candidatura de Flávio Bolsonaro, né? Até para ele não se manifestar sobre conflitos que estão acontecendo dentro do próprio bolsonarismo. Recentemente até saiu na imprensa,
não sei se é verdade, mas imagino que sim, dele sinalizar que até sairia do PL se não pudesse definir os nomes que vão ser colocados na chapa, né? E imagino que isso vai causar um pouco de incômodo em relação ao Valdemar e também esvazia o poder da família Bolsonaro, porque todos os bolsonaristas deixam de estar no mesmo partido e isso enfraquece o poder do bolsonarismo dentro do partido, que já não é grandes coisa, considerando o comando do Valdemar. E a nossa caminhada terminou no impeachment da Dilma, né? Então, acho que não tem paralelo. Na época foi bastante criticada justamente por gente ligada ao hoje bolsonarismo, né? Sim, que não sim. daria nada, que seria... Exato, o Olavo de Carvalho, que era um dos idealistas ali, falava, bateu bastante em vocês não vai dar na em ocasião. nada, a manifestação não vai adiantar, não vai ter impeachment, não acabou, teve, né? E a tese do Olavo foi derrotada. E sobre grandes manifestações... Primeiro, na magnitude das manifestações do impeachment, é natural que não tenham novas manifestações, porque foram as maiores da história do país, né? A última vez que a gente teve manifestações, não foram nem tão grandes, foram menores, mas, digamos assim, de magnitude comparável, foram as diretas já. Então, precisa ter um momento histórico para ter tanta gente na rua, ou carnaval, né? Ou momento histórico ou carnaval. Mas por outros objetivos. São por outros motivos. Mas... que você organizar manifestações, que a gente deve ter manifestações no futuro, é natural, né? Até para manter pautas vivas, como a gente tem feito em relação ao Banco Master. Que existe um grande esforço de vários setores da classe política e do judiciário para abafar, e a gente tem feito o máximo para manter esse tema vivo, seja em rede social, seja organizando manifestação, que também alimenta rede social e mostra que nós estamos fazendo algo físico em relação a isso, além de político e além de midiático. Então, sem dúvida nenhuma, deve ter novas manifestações, mas é muito difícil você ter um novo momento histórico, pelo menos nas próximas décadas, que se compare a colocar... não foi nem lotar a Paulista, foi lotar a Paulista e ainda pegar outras vias ali que cruzavam ali, né? Então, é isso. Devemos ter novas manifestações, mas não na mesma magnitude. Em termos de influência, por exemplo, no parlamento, hoje essa influência está bem menor, né, dessas manifestações. Ah, sim, né? Porque mesmo que a última vez que teve esse tamanho de influência fez derrubar o presidente da República quando nem a oposição queria, né? O Aécio batia na gente porque ele dizia que tinha que deixar Dilma sangrar. A gente falou, olha... os tucanos não são esses gênios da política, né? Porque eles estão apanhando do PT já há quase 2 décadas. E da última vez que alguém falou em deixar o PT sangrar foi no Mensalão, e foi o Fernando Henrique. E aí o PT ganhou 3 eleições depois disso, né? Então acho que a gente... né? Eu tinha 19 anos de idade, mas eu já estava entendendo um pouco mais da dinâmica da política do que um senador da República que disputou a eleição cenário, presidencial. Né, que estava surgindo né? ali pós-2013. Né? Exatamente. Então não vai ter o mesmo nível de pressão, mas assim, deveria ter, né? Na minha avaliação... você ter a aprovação de um negócio como a PEC da blindagem ou de super salário para servidor do Legislativo ou várias outras coisas, ou repasse de R$1 milhão para a escola de samba, né? Que a gente ingressou com a ação do TSE e agora a própria AGU está recomendando, olha, governo Lula, não mande nenhum ministro, que a gente vai ser condenado no TSE. O próprio governo está admitindo o caráter eleitoral do desfile de escola de samba. Todos esses escândalos, na minha avaliação, era razão para parar o país, né? Eu evito fazer paralelos com o Japão porque eu fico muito triste, né? E um pouco anestesiado e desanimado, porque lá o ministro da Agricultura falou, a inflação no arroz não é o problema, né? Com outras palavras, ele falou, a inflação no arroz não é outro problema. A pressão social foi tamanha que ele pediu desculpas, se curvou em rede nacional e renunciou ao cargo. Porque ele disse uma frase de que inflação no arroz não é problema. No Brasil, imagina, no Brasil a gente rouba, né? A Flor de Lis matou e teve todo o processo para ela ser caçada, né? Tem o repasse de escola de samba, tem gasto de bilhões de reais com viagem internacional sem nenhum resultado. Eu tive uma resposta, vou te passar com exclusividade aqui. Eu tive uma resposta de um requerimento de informação que eu fiz para o Itamaraty sobre a missão nas Nações Unidas, né? E os gastos com moradia nas Nações Unidas. O Itamaraty gastou em um ano 15 milhões de reais com a moradia de 30 diplomatas. 30 diplomatas custaram 15 milhões de reais só de moradia. Eu não estou incluindo salário, não estou incluindo alimentação, não estou incluindo nada.
Gente, em qualquer país civilizado, e não o reino da barbárie que a gente vive no Brasil, assim, tinha caído o ministro, todos os 30 tinham sido demitidos, assim, era o apocalipse. Mas infelizmente a gente não tá num país sério, a gente tá num país que o Toffoli, que tem irmãos sócios de resort ligados ao Banco Master, conduzindo o inquérito do Banco Master. Que o ministro da Casa Civil tem uma relação umbilical com o Vorcaro e com o sócio do Vorcaro, e ele continua sendo ministro da Casa Civil e ninguém fala nada. Então, assim, era motivo, né, de tá entupido o gramado, né, da frente do Congresso Nacional e a Praça dos Três Poderes de gente. Mas, como o brasileiro está acostumado a aceitar coisas passivamente, e é o histórico que a gente tem, né? É Raízes do Brasil, Casa Grande e Senzala, é o homem cordial, é aquele cara que, né? Pô, eu te convido para ir na minha casa. Você vai dizer não? Não. Você vai falar, pô, vamos lá, vamos marcar, né? Quando na realidade é um não. E quando o meu próprio convite é um não convite. Mas como a gente não tá, né, acostumado a receber não, a falar coisas diretamente e a enfrentar e dizer diretamente aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente defende, é tudo... Eu nunca recebi um não de ninguém aqui no Congresso Nacional. Pô, quando eu pedi voto para a presidência da Câmara, quando eu disputei contra o Arthur Lira, eu tive 2. Pô, outros 30 falaram que foi o segundo voto. Eu não sei até hoje quem foi o segundo, eu sei que um é meu. Agora, quem é o segundo? Então, assim, é isso que a gente vive no Brasil, não só no Congresso Nacional. E o patrimonialismo também, que é um problema enraizado que gera o centrão. Por quê? A classe política acredita que o poder e que a coisa pública é dela, né? Se eu venci uma eleição, o dinheiro público é meu, o gabinete é minha propriedade, tanto que no regimento você passa o gabinete pro seu filho, né? É hereditário até, como se fosse uma capitania. Então o político acredita que o poder é dele. Só que o problema é que o eleitor também acredita que o poder é do político, que não é uma delegação, né? E aí ele quando ele recebe um show pago com emenda parlamentar, ele acha que ele está recebendo um favor. Ele acha que o político é um milionário, está tirando o dinheiro do próprio bolso e pagando o show por uma benesse, por uma liberalidade dele. Então, enfim, eu viajei muito aqui. Não, foi ótimo, deputado. Conversamos com o deputado Kim Kataguiri, primeiro deputado que representará o partido Missão na Câmara dos Deputados e provável, talvez, candidato ao governo de São Paulo nas eleições de 2026. Deputado, muito obrigado pela entrevista. E sucesso na sua empreitada esse ano eleitoral. Muito obrigado.